A dor de cabeça é um mal que atinge a população mundial. Por ser um problema do dia a dia, muita gente opta por tomar um remédio sem orientação médica. Mas a automedicação pode mascarar sintomas de outras doenças mais graves. Dor de cabeça. Ela pode começar bem fraquinha e aparecer de vez em quando. Mas as crises podem ficar intensas, durar horas e até mesmo dias. Se a frequência e a intensidade aumentarem, o melhor a fazer é procurar um médico. Existem cerca de 200 tipos de dor de cabeça. Elas podem ser do tipo mais leve, que atinge cerca de 60% da população, mas também podem ser sintomas de doenças graves, como a meningite ou até mesmo de um AVC. O problema é que, na maioria das vezes, a primeira coisa que o doente faz é ir até a farmácia mais próxima para pedir uma indicação ao atendente do balcão, que tem sempre um remédio para oferecer. Mas esse funcionário pode estar colocando a saúde do paciente em risco. A automedicação pode mascarar sintomas ou até mesmo provocar a piora do quadro. A enxaqueca, por exemplo, é uma doença crônica associada ao abuso de analgésicos e da cafeína. Ela atinge mais de 15% da população mundial. E além das consequências físicas, ela provoca impactos sociais e econômicos. Nos Estados Unidos, calcula-se que a perda de produtividade causada pela doença custa mais de $1 bilhão por ano, mas apenas 30% dos doentes procuram um médico para iniciar um tratamento. Sobre este problema, a gente conversa com um especialista em dores de cabeça, que é o neurologista Abus Krimanstovski. Muito bom dia, doutor. Oi, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Bom dia. Bom, doutor Abus, a gente estava vendo na reportagem esse problema da automedicação. Agora, a automedicação também, com relação a dores de cabeça, ela não é incentivada, já que a lei não obriga você a ter uma receita para comprar qualquer tipo de analgésico. E a gente encara a dor de cabeça como um problema simples e a gente pode estar acabando cometendo também um erro muito grande, porque pode ser algo mais sério. Na verdade, o abuso, o uso excessivo de analgésicos para dor de cabeça e outros tipos de dor são incentivados até por propagandas na mídia. Eu me lembro há pouco tempo, já tem alguns anos, eu fui a um cinema no Rio de Janeiro e na porta do cinema havia duas moças muito bonitas distribuindo amostras grátis de um analgésico comum e dizendo, olha, para dor de cabeça esse tipo de analgésico é melhor. A Anvisa se esforça em reprimir esse tipo de conduta e, inclusive, recentemente colocou uma norma para que os remédios fiquem dentro do balcão da farmácia e não apenas em prateleiras que possam ser alcançadas facilmente por qualquer um. Agora, doutor, existe alguma maneira da pessoa prevenir isso com exercícios físicos, prevenir a dor de cabeça? E também parece que as mulheres são mais afetadas por esse mal, né? Existe alguma recomendação para que isso não se agrave ou para uma boa alimentação, exercícios, algumas dicas assim? Existem mais de 200 tipos de dor de cabeça. Algumas são causadas por doenças graves, como um tumor no cérebro, por exemplo. Mas a grande maioria dos casos são decorrentes de uma doença genética chamada enxaqueca. Então a enxaqueca não é dor de cabeça. A enxaqueca é uma doença do cérebro que pode provocar dor de cabeça. Pessoas que têm uma vida regrada, que estão no peso correto, que se exercitam, que têm horas regulares de sono e alimentação, tendem a ter uma frequência de crises menor do que as pessoas que têm uma vida mais atribulada. Então, uma vida regrada, a vida sexual ativa, a prática regular de exercícios aeróbicos e outros cuidados com o estresse do dia a dia podem reduzir muito a frequência de crises nos pacientes. Doutor, quais as terapias ou tratamentos que apresentam resultados mais eficazes e quais as novidades em relação a remédios e tratamentos hoje em dia? Bom dia para o senhor. Bom dia, Ana. Existem várias novidades. É importante que as pessoas entendam que tratamento de enxaqueca não é analgésico. O tratamento de enxaqueca visa medicamentos usados regularmente, em caráter diário, que podem ser tomados de forma absolutamente regular durante muitos anos. Já que a enxaqueca é uma doença crônica, em tese, não tem cura. O tratamento correto pode eliminar completamente as crises de dor de cabeça, que são apenas uma manifestação. Quando nós falamos em tratamento medicamentoso, é importante deixar claro que existem várias classes de fármacos, de remédios,
usados para essa prevenção. Quando o médico acerta com o paciente, quando o paciente colabora e tem também uma vida regrada, a frequência de crises pode diminuir muito. Em relação a novidades, o que existe de novo em termos de medicamento para o tratamento? Existem os chamados neuromoduladores, que são drogas, algumas delas aprovadas recentemente, que são usadas pelo paciente todos os dias, 1 ou 2 vezes por dia, e que podem, em muitos casos, acabar completamente com as crises de dor de cabeça. No entanto, para as crises, existem também drogas modernas, são chamadas de triptanos, um nome genérico de classe de medicamento. Quando usado de forma correta, no início da crise, o paciente pode ter o seu sofrimento e a sua incapacidade muito reduzidos com o tratamento. Doutor, uma pesquisa que me chamou bastante a atenção é que, numa média de 40 pacientes que procuraram atendimento em emergências no Rio de Janeiro, apenas um recebeu o atendimento, o tratamento adequado para a dor de cabeça. Como o senhor disse, são mais de 200 causas, vamos dizer assim, para esse tipo de problema. E há uma dificuldade de diagnóstico. O senhor acha que os nossos médicos estão preparados para saber realmente que você tem ou encaram a dor de cabeça como um problema comum e acabam receitando só um analgésico? Essa tua pergunta é crucial. Por quê? Como é que se faz diagnóstico de dor de cabeça na maioria dos casos? Uma consulta demorada, uma história detalhada do quadro e o exame neurológico completo. Aquela ideia de se realizar consultas de 10 minutos e pedir raio-x, eletroencefalograma, tomografia, ressonância, não está correta e não permite o diagnóstico, por exemplo, da enxaqueca. Já que a enxaqueca é uma doença química do cérebro, ela não aparece nestes exames. E as pessoas que nos assistem podem estar em dúvida sobre o fato de que tem vários exames completamente normais e continuam sofrendo com dor de cabeça. Então, como é o diagnóstico correto? Aquela velha história da medicina. Uma consulta demorada, criteriosa, que ouve o paciente e que examina o paciente. Por isso que eu acredito que em emergências de hospitais particulares, eu não estou nem falando de hospital público, onde o atendimento é muito deficiente, mas em emergências de hospitais particulares de bom padrão no Rio de Janeiro, nós tivemos um número de pacientes que foram submetidos a tratamentos inadequados. Doutor, quais são os gatilhos que disparam uma crise de enxaqueca? E eu já ouvi falar que pessoas mais ansiosas têm mais dor de cabeça. Isso é verdade? Você tem razão. Existem outros tipos de dor que não são a enxaqueca. Por exemplo, a dor do tipo tensional, que é a dor de cabeça mais comum que aflige a humanidade, pode ser desencadeada pelo estresse, pela correria, pelo excesso de trabalho, pela contratura errada dos músculos dos ombros, do pescoço, da cabeça. Isso tudo pode desencadear uma dor em peso, em pressão, não muito intensa, mas que atrapalha o rendimento do dia a dia do paciente. O que fazer para evitar isso? Evitar essa sobrecarga de trabalho ou de estresse. No caso específico da enxaqueca, como a Ana Paula perguntou muito bem, existem os chamados fatores deflagradores. Em pacientes suscetíveis, determinados alimentos, determinadas bebidas, estresse, jejum, menstruação, dormir mais ou menos que o habitual daquela pessoa, podem desencadear crises que, se não forem tratadas de forma adequada, vão incapacitar o paciente por até 2, 3, 4 dias seguidos. Agora, doutor, você falou que a dor de cabeça é uma situação comum que muita gente tem, uma dorzinha de cabeça porque trabalhou demais ou porque está tenso com alguma coisa. Agora, quando a pessoa tem que parar e procurar ajuda, né? Quando que a dor de cabeça passa a chamar mais atenção e que pode ser um quadro crônico, pode ser uma enxaqueca? Como a dor de cabeça é altamente prevalente, e você pode ter certeza que 80% dos seres humanos sentem eventualmente uma dor de cabeça sem maiores repercussões para o seu dia a dia, nós podemos chegar à conclusão que aquelas pessoas que sofrem de dor de forma mais frequente, toda semana, 3, 4, 5 vezes por mês, e que durante a dor não conseguem
realizar as suas atividades habituais, essas pessoas precisam buscar o tratamento. E como é o tratamento? É procurar o neurologista que conheça esse assunto e, fundamentalmente, que dedique tempo à consulta de avaliação. Eu repito, dor de cabeça não é para ser avaliada em consultas de 10 ou 15 minutos. Doutor, muito obrigado. Doutor Augusto Klimchantovski, ele que é neurologista e especialista em dores de cabeça. Muito obrigado por ter atendido. Foi um prazer. Muito bom dia. Obrigada, Igualmente. doutor.